Conexão Poder recebe Leonardo Bortolin, ele que é prefeito de Primavera do Leste e foi eleito presidente da Associação Mato-Grossense dos Municípios, AMM. Bem-vindo, Léo, parabéns pela vitória. E a gente já começa perguntando, né, qual o significado dessa vitória depois de tantas gestões sendo do mesmo presidente anterior, né? Bom, primeiramente cumprimentar a todos que nos acompanham pelo Conexão Poder, cumprimentar a Ana Carla, cumprimentar a Márcia, dizer da alegria da gente estar aqui. Sempre me sinto muito à vontade aqui no estúdio com vocês. Dizer que fazem praticamente 15 dias do processo eleitoral, a campanha mais difícil que nosso grupo, que eu já participei, né, tendo disputado aí 2 vezes a vereador e 2 vezes a prefeito, e sem dúvida um sentimento de muita alegria, um sentimento de dever cumprido do processo eleitoral, um processo que entre a pré-campanha e a campanha foram 5 meses, né, num estado de extensão continental, então numa logística muito difícil, onde nós tínhamos a obrigação de conhecer os municípios todos. Eu conhecia cerca de 76, 78 municípios, e durante esse processo dos 5 meses nós fomos a 126 cidades, né? Algumas cidades 3 vezes, para poder realmente levar aos prefeitos a reflexão, a oportunidade da renovação e construindo e estabelecendo assim o desejo da mudança, da oxigenação das ideias, levando as nossas propostas, né? E muitas das vezes ao lado de caravanas aí de vereadores que compunham a chapa ou que apoiavam a proposta da diretoria, para a gente poder chegar ao término do dia 2 de outubro com a vitória na frente da AMM. Então, motivo de muita alegria e até mesmo de superação. Então, a gente acompanhou, né, Ana Carla, que na época ali da campanha, né, havia até bolão para saber, né, quem que seria o vencedor nessa eleição da AMM. Você foi eleito com 68 votos. Esse número foi inferior ao que você esperava? Qual que era a expectativa? Atingiu a sua expectativa? Márcia, na verdade foi uma eleição muito acirrada, com 2 quadros muito bons, não só de diretor-presidente, mas de todos os prefeitos que compunham as chapas. Em alguns momentos, eu sempre acreditando na vitória, mas em alguns momentos eu achei que poderia ter uma diferença até a menor, e em alguns momentos até uma diferença maior. Até porque muitos dos prefeitos que dependem muito do trabalho da AMM, eram muito receosos de tomar a bandeira da chapa 1 ou da chapa 2, pois independente de quem fosse o presidente eleito, eles dependem dos serviços da AMM. E é político votando em político, né? Se a política muda igual nuvem, né? É uma eleição onde quem participa são de fato os atores políticos, né? Quem votam são os prefeitos, então envolveu toda a classe política do estado, de esfera estadual, de esfera federal, né? Então foi um momento realmente que o debate foi acalorado. Além de político votando em político, político sendo cabo eleitoral de político, né? E 5 meses de processo eleitoral é muito desgastante, né? É muito tempo. Com relação ao orçamento da AMM, qual que é o orçamento hoje da AMM e se já começou o processo de transição? Bom, então a semana passada eu tive a primeira conversa com o presidente Neurilan, uma conversa muito madura, onde ficou pautado que nessa semana nós iríamos, até o início da semana que vem, encaminhar a comissão da transição, e ficou certo que a partir do dia 20 de novembro nós teríamos aí 5 pessoas, então uma comissão paritária, 5 indicadas por nós da diretoria e 5 indicados por ele para poder fazer todos os levantamentos. Mas na nossa previsão, inclusive hoje tivemos reunião com vários prefeitos da diretoria, para que depois, superada essa fase da transição, a gente possa trabalhar o planejamento estratégico, que nós já estamos até rascunhando,
para poder apresentar dentre os 15 primeiros dias de fevereiro. E nesse planejamento estratégico, dá para adiantar alguma coisa? Existe alguma... Eu acredito que durante a campanha você tenha discutido isso, né? Quais são as mudanças, o que precisa ser modernizado, aperfeiçoado na AMM, para ela ser mais representativa do que ela já é? O planejamento estratégico ele vai indicar exatamente isso, em vários sentidos. Então, o primeiro, que é realmente restabelecer o protagonismo da AMM diante a tantos embates e discussões que estão latentes nesse momento no Estado e no Brasil. Ela pecou? Não, eu acho que ela pode ir além, né? Então, seja na discussão de redemarcação de terras, seja na discussão da queda de repasses, seja na questão de diversas pautas que hoje são acompanhadas pela CNM dentro do Congresso Nacional, ou pautas que se discute aqui, como a questão do município de Boa Esperança, que acabou de ser, que acabou de nascer, né, dentro do estado de Mato Grosso, como a questão das áreas úmidas, que hoje, graças a Deus, foi uma discussão superada. Então, tem muitas discussões que a AMM vai pautar para até apresentar aos prefeitos, dentro do protagonismo institucional, né, do municipalismo, quais são as pautas e bandeiras, né, a parceria com as entidades e instituições, isso nós já iniciamos, então estabelecendo também um diálogo muito próximo com todas as entidades para fortalecer ainda mais as parcerias institucionais, né, criar programas, discutir políticas públicas conjuntas, trabalhar na esfera da administrativa da AMM, o que muda ali dentro do quadro, e principalmente na parte dos projetos, que é uma parte muito sensível, pois hoje a grande parte dos municípios não consegue pagar um quadro de engenharia, né? E depende, tem. Então, a nossa ideia é criar um banco de projetos padrão. Isso nós já estamos discutindo, até a semana que vem já tem reunião com o secretário de Estado de Educação para iniciar esse diálogo e essa construção. Assim como o fluxo da parte de projetos, como que nós prevemos trabalhar na seara tributária, auxiliando os municípios. Na parte de captação de recursos da União, que nós vamos formar uma comissão para isso dentro da AMM, porque hoje os ministérios estão com muito recurso e os prefeitos não estão conseguindo acessar. Daí você me pergunta, mas como não estão? Por quê? Nós precisamos de quadro técnico para poder fazer a formalização de um convênio. E infelizmente hoje nós temos municípios que, devido à queda na arrecadação, por não ter receita própria, não tem condição, por exemplo, de pagar R$2.000 para um secretário municipal. E essa é a realidade aqui de municípios próximos da Baixada Cuiabana, que é o caso de Barão de Melgaço. Coisa tá feia Barão, mesmo, a prefeita está sendo uma guerreira, né? A equipe de secretários estão trabalhando por amor à cidade, né? Porque o município não está tendo condição de remunerá-las. Então, para esse município, prioritariamente, é onde a AMM tem que entrar e trabalhar, né? Auxiliar na diminuição das desigualdades sociais entre os municípios. Então, eu quero poder, ao lado da diretoria, formar dentro da entidade, né, um setor simples, um setor para trabalhar com a captação de recursos com a União, desde o cadastramento da proposta voluntária até a liberação de recursos. Hoje não tem isso dentro da... Não, é muito superficial a parte de apoio aos prefeitos. Agora nós vamos trabalhar muito fortemente dentro disso. E contando com o deputado federal Juarez, que hoje é presidente de honra da chapa, para poder até auxiliar ao lado da bancada federal a liberação desses recursos. É importante ter esse apoio. O senhor teve cabos eleitorais importantes na sua campanha, né? A deputada Janaína é uma delas. E a gente sempre discutiu, a imprensa, né, em todos os agentes envolvidos, a questão do atrelamento político da AMM, né? O Neurilan sempre historicamente muito ligado ao senador Wellington Fagundes, né? Foi acusado em alguns momentos de usar a entidade para favorecê-lo em determinadas situações. Como é que o senhor vai tirar ou não deixar que a AMM fique atrelado agora ao MDB, por exemplo, né? Que foi a maioria, tem o Juarez aí, que é do MDB, a presidente de honra da sua chapa, a deputada Janaína, enfim. Como é que vai manter essa independência política, né, partidária da AMM? Bom, primeiro dizer assim, ela é uma eleição que você não vence ela se você não tiver um grupo, né?
um grupo que te apoie, que te abrace, que acredite. E o MDB ele me deu total condição de disputar, né? A bancada toda apoiou de maneira fechada. A maior parte dos prefeitos do MDB nos apoiaram. Então, assim, o que acontece? A minha amizade com a deputada Janaína Riva, ela transcende o processo da MM, ela transcende Janaína deputada e Léo vereador ou prefeito. Então, uma amizade que vem de 2010, 2011, quando a gente saiu no estado formando o PSD Jovem, e ela me incentivou a ser vereador em 2012. Então, Janaína, hoje ela está preparada para disputar qualquer cargo, qualquer cargo de esfera de executivo, então qualquer cargo majoritário, mas independe disso na questão da MM. Eu vejo que a MM ela não pode ter uma bandeira partidária, tanto que na condição de diretor-presidente eu vou percorrer todos os deputados, todos os senadores, ao governador, para que a gente consiga ter o apoio em muitas das ações. Então, atrelar politicamente a instituição a uma pessoa ou a um partido, isso não vai acontecer, e eu te garanto. Agora, é claro que dentro de uma diretoria e dentro de 141 municípios, agora 142, cada um vai ter a sua singularidade com um deputado ou com um político, faz parte do processo democrático, inclusive, não tem como ser diferente. A posse vai ocorrer em janeiro, é isso? Em janeiro ocorre a posse, mas aí como é que vai ser, Léo? Você vai mudar toda a equipe da MM? Você vai manter parte da equipe? Já pensou como vai ser isso? Só para complementar, desculpa, prefeito, te interromper, quantos funcionários tem hoje a MM? Nós estamos fazendo um levantamento. Isso é a transição que vai nos dar um espelho, um raio-x. Mas acredito que entre comissionados e seletivos são em torno de 70 e através do departamento de engenharia cerca aí de 60 funcionários. Mas quem vai nos dar esse espelho é a transição. E é exatamente a transição que vai modelar a reestruturação interna da MM. Agora dizer a você, não, vamos trocar todos os funcionários, jamais. Até porque aqui a gestão ela tem que ser continuada independente de quem mude a sua direção. Mas tem agora todo um quadro técnico. Exato, agora é claro que nós vamos querer deixar a nossa digital. Então os cargos mais estratégicos, com certeza a diretoria vai trocá-los. Agora a grande parte dos colaboradores terão a oportunidade de continuar conosco. Já tem, a posse será em qual data? A posse vai ser dia 1 de janeiro, às 7 horas da manhã, e você está escalada. Mas pela brincadeira! Gente tá aqui, eu tô super preocupada com o plantão já. A pergunta é por causa do plantão. A gente vai ter que trabalhar. Esse é um ano que o Hernandes ali tá até triste, acabar com o Réveillon dele. Meu Deus. A posse em primavera era às 7 horas da manhã do dia 1º. Nós até mudamos na lei. É pra acabar, né? Porque eu mesmo cheguei atrasado na posse, amiga. Não o povo sai da festa do Réveillon e vai direto como é que vai de ressaca. Não, Márcia. Não dá nem tempo de ter ressaca. Não, vai ter, vai embalar. Aqui assim, também mudou, era governo... Nós tivemos que mudar. Não. Tem que mudar, não faz dia 1, não. Não, e era pior, porque quando eu disputei a presidência da Câmara a primeira vez, tomei um tapetão e marcaram para 7 horas da manhã do dia 1º. Então você imagina uma disputa de mesa de Câmara 7 horas. Que você precisa estar, né? Nossa, 100% ali, não foi tem pesado. como. Mas de direito a posse ocorre da diretoria no dia 2, mas acredito que o evento solene, festivo, seja aí no início de fevereiro. Assim como a Assembleia faz, né? Você toma posse no dia 2, mas já assume... Assumimos dia 2, mas o evento comemorativo da posse em fevereiro. Porque daí, Márcia, Ana Carla, pode ir, né? A gente já tá mais tranquila, né? Não tá férias, então vou estar mais tranquila. Já passou a ressaca. Tá todo mundo tranquilo. Mas, presidente, e aí, como é que vai ficar agora nessa nova gestão? A questão da reeleição à presidência da MM vai ser mantida ou vai ser encerrada? Porque o estatuto foi alterado para poder ter uma série de reeleições. Você tinha dito que ia alterar o estatuto para manter aquela regra anterior, que era só pode ser presidente quem é prefeito. Não, na verdade é assim.
o estatuto ele vai ser modernizado por inteiro. Nós vamos, claro, que discutir isso com todos os prefeitos em Assembleia Geral. Certo. Uma então, das a alteração, sua decisão, a sua vontade pessoal é a alteração pessoal que nós levamos em campanha é colocar apenas o direito a uma recondução ao cargo de diretor-presidente. Certo. Ou seja, essas sucessivas reeleições nós vamos tirar do estatuto. Assim como é para prefeito. Nas eleições gerais, né? Redemocratizando a entidade. Agora, todos os demais pontos, ele ainda não tem uma opinião única entre os prefeitos. Então, são temas que nós vamos estar discutindo aí. Mas o que o novo presidente defende? Você acha que só prefeito pode presidir a entidade ou ex-prefeito também? Não, veja só. Eu acredito que a proposta que a diretoria deve apresentar é até o ex-prefeito que saiu no último mandato e disputou. Vocês falavam sim. Agora em relação à prefeita Jô de Santa Cruz do Xingu, que muito agradavelmente esteve aqui com vocês também. A Jô, ela está num município muito distante da capital, mais de 1.000 quilômetros da capital de Cuiabá. Como que a Jô conseguiria compatibilizar estar prefeita em Santa Cruz do Xingu ou ser presidente da AMN, ou Tiago em Santa Terezinha ou Chico Gamba em Alta Floresta, né? Estar presidente e estar prefeito. Muito difícil. É uma realidade que hoje eu tenho um pouquinho diferente, porque nós estamos a 1h40, 1h50 de Cuiabá, Primavera do Leste. Eu estou no término do segundo mandato, tenho uma equipe redonda lá em Primavera, então que me possibilita já ter praticamente mudado para Cuiabá. Então, desde já não tendo tomado posse ainda, mas terça, quarta, quinta, eu estou em Cuiabá já à disposição de fazer as interlocuções, preparar todo o cenário, o ambiente para que a diretoria assuma em janeiro. Então, ainda tem muita discussão sobre isso. Por exemplo, eu vou estar no mandato de presidente e vai ter terminado o meu mandato na condição de prefeito. Porque o mandato da AMN são 3 anos. São 3 anos. O seu mandato termina... Porque como mudou o estatuto, e aí depois mudou o número de anos, que antes você ficava 2 anos, era concomitante o início do mandato de eleição geral de biênio e depois você cumpria o outro biênio dentro do mandato. Aí o que aconteceu? Quando mudou para 3 anos, isso automaticamente pulou e passou a cair fora do mandato, o mandato passou a não coincidir mais. Talvez um mandato de 4 anos, coincide com o mandato de prefeito. 3 anos fica... Tem que ser discutido entre os prefeitos. Mas já que a gente já está falando de mandato e jornalista não se cabe, né? A gente termina uma campanha e já quer saber da próxima, né? Olha, a gente já quer a próxima, a gente já quer saber. Já está aí, batendo na porta, né? Aí, não, nem me fala. Não, esse dia eu estava falando para mim, bem, nós passamos 10 anos disputando a eleição. Porque olha só, 2012, 2016, 2 de vereador. Só que 2016 eu fiquei 1 ano. E teve uma eleição suplementar. Sim. Aí disputei uma eleição de prefeito que foi 3 anos. Então, e aí depois outra de prefeito. Então, o que seria 16 anos, nós fizemos em 12 contando com a MM. Então, são 5 eleições em 12 anos. Foi intensivão. Mas eu gosto de eleição. Olha, amiga, ele presidente de bairro, até eleição de condomínio, onde eu não moro, eu entro para disputar. Olha só, é competitivo, então, prefeito. Competitivo. E me diz uma coisa, a gente tem visto já o burburinho nos bastidores, né? A própria deputada Janaína Riva já disse que esse é o último mandato dela como deputada estadual. Ela pretende vir aí a uma candidatura majoritária, o Senado, o governo ou vice. E vocês têm já toda essa parceria de amizade aí da vida e parceria política também. Caberia ao Léo ir para tentar uma cadeira na Assembleia Legislativa, já já tendo herdado, digamos assim, os votos da Janaína, já que ela não estaria lá? Lembrando que seu nome também já foi cotado para ser candidato já foi estadual, bastante cotado, e eu me lembro, já está na hora, se eu não estou enganada, seria do seu agrado, já pensam, já conversam sobre isso. Que você disse que não ia ser candidato porque ia apoiar a reeleição da Janaína para estadual, né? Agora ela não vai mais ser na verdade, assim, em relação ao Léo, eu não consigo nem ter ambiente para pensar isso ainda. Eu acho que o meu foco nesse momento é terminar o último ano de mandato
entregando um município muito melhor do que quando nós encontramos, e exercer um papel realmente de deixar um legado dentro da MM, né, após uma eleição que foi tão disputada. A deputada Janaína, como falamos há pouco, ela está preparada para disputar qualquer cargo majoritário, né, e acredito que não seja do desejo pessoal mais dela estar na Assembleia, porque ela realmente hoje ela tem uma condição de disputar qualquer cargo, mas a maior preocupação política dela nesse momento são as eleições municipais que acontecem no ano que vem. Ela é uma deputada extremamente municipalista, que tem sinergia com o vereador, com o prefeito, que conhece o estado de Mato Grosso por inteiro, né? Gosta de gente, gosta de fazer política, então eu vejo que ela está preparada e com tamanho para disputar cargo majoritário. Mas a definição de qual cargo que ela irá disputar, ela ainda não decidiu, como eu também, eu acho que é muito prematuro e nem vontade nesse momento eu tenho de disputar um outro cargo. Mas todo mundo comenta, né, nos bastidores e fora dele, que a eleição de 2026 passa para 2024, né? Levando em consideração a isso, eu acredito que você vai querer fazer o sucessor lá em primavera. Né, já tem alguns nomes aí circulando, que você já tem preferência, que vai ser o seu candidato. Como é que está a construção aí da sua sucessão lá? Olha, Ana Carla, eu vejo assim, o município de Primavera hoje ele está num ritmo muito positivo em relação ao seu desenvolvimento, ao seu crescimento, à sua pujança, e sempre foi bem administrado, independente do prefeito que administrou. Sempre teve bons gestores, cada um com a sua peculiaridade. Mas nós conseguimos dar um ritmo na cidade acelerado de crescimento, né, de planejamento, e vejo que hoje o vice-prefeito acompanha muito bem essa prospecção, né? Ele tem se dedicado, tem auxiliado, deixou seus negócios particulares para se dedicar à prefeitura, ele sempre compôs os bastidores políticos, tem raiz em Primavera, né, família estabelecida há muitos anos, tem quase 30 anos de Primavera do Leste. Então eu acredito que naturalmente ele seja o nosso candidato à sucessão, a dar continuidade nesse trabalho que foi inserido no município. E do outro lado, na sua oposição aí, o seu grupo político, tem o comentário que o ex-deputado Ulisses Moraes vai ser candidato lá a prefeito. Foi o deputado federal mais bem votado no município, se não me engano, acho que também para... Ulisses. Foi. Ele, pelo menos está comentando aqui, que foi o mais bem votado lá em Primavera. Por isso que o credencia, entre aspas, aí a fala dele, a uma possível candidatura a prefeito lá. Como é que você avalia isso? Não, eu avalio primeiramente assim, se você soltar Ulisses num bairro, ele não consegue chegar no centro. Né? É de dar risada, é soberba da parte dele achar que porque teve uma boa votação ele pode escolher onde vai ser prefeito, não candidato. Ele fala escolher. Ele não conhece Primavera. Não conhece Primavera, não tem história em Primavera, né? Não tem raiz em Primavera, não conhece os bairros de Primavera, né? Então, como que uma pessoa... Você imagina, eu tive uma oportunidade com o Ulisses, isso é legal deixar muito claro, onde ele falou que ele ia escolher onde ele ia ser prefeito. Né? Um dia ele entrou no gabinete e falou assim que, vim aqui te falar que tô mudando aqui em Primavera, vou morar 3 meses aqui, 3 meses em Sorriso, 3 meses em Sinop, e vou ver aonde que eu me assemelho com o povo para morar. Então achei aquilo lá de uma arrogância, de uma prepotência, e falar assim, até ele publicou depois esses dias no Instagram, tem print até para passar para vocês, vou escolher aonde vou ser prefeito, Cuiabá, Lucas, Primavera. Então é muito soberba, né? Ninguém conquista um cargo político se não tiver grupo, se não tiver alicerce, né? O celular sozinho no grito, na arrogância, não vence eleição. Mas um candidato... Olha o movimento pega qual foi o futuro dos políticos do MBL. No Rio de Janeiro, em São Paulo, né? A hipocrisia. Eram políticos de máscara. Não eram reais. Né? Políticos que foram presos.
Mas essa questão da direita, né? Você falou do MBL, que até depois rompeu com o Bolsonaro e tal. O MBL sumiu, né? Acabou... Desapareceu. Tomou até um viés diferente até do que eles se propuseram no início. Mas o Ulisses, por exemplo, vai fazer um evento com o deputado Nicolas em Primavera. Essa questão da direita, como é que o senhor avalia? Ela vai ter peso? Ele está induzindo as pessoas ao erro. Né? Ulisses, por exemplo, não apoiou o senador do PL em Primavera. Eu não vi ele pedindo um voto e pregando adesivo para o Bolsonaro. Ele está induzindo as pessoas ao erro. Ele não tem o apoio da direita, independente dele tentar ou não ir para o PL. Não é porque ele está no PL que ele fala que ele tem o apoio da direita. O Léo é do MDB e, para ter 89% dos votos, teve o apoio de grande parte da população. Então eu acho que é muita soberba de um cara que não tem raiz, que nunca morou no município, escolher, eu vou escolher se eu vou ser prefeito em Cuiabá, ou em Primavera, ou em Lucas do Rio Verde. Tomara que consiga ser candidato. Não sei com qual grupo, né? Porque nem chapa para deputado conseguiu espaço para disputar. Então ele prefere ir no PL, né? No mas é muito ruim isso, né? Para a gente ser escanteado por todos os partidos. Ninguém querer você fazendo parte do seu grupo. Mas foi em 2022. Porque assim, você não agrega, né? Porque isso é muito ruim, não tem como, não tem explicação para isso. E diante desse apontamento, dessa observação de que há soberba, qual seria o conselho que você daria para ele, então? Bom, primeiro, ele colocar um espelho em casa e vestir a sandália da humildade. Para começar. Para começar. E fazer uma pesquisa de opinião pública para ver o que as pessoas acham dele. Ele acha que se ele abraçar o Bolsonaro e sair na rua de Primavera, ele elege. E não vai ganhar a eleição. Não é assim. Porque ele não conhece as dificuldades dos moradores. Ele não sabe quantos bairros tem na cidade. Queria eu poder enfrentar ele um dia num debate com os quase 100 mil habitantes do município de Primavera. Primavera, você tem que conhecer a história do município. Tem que conhecer as pessoas do município. Qualquer município, não chegar e falar, eu vou escolher aonde eu vou ser prefeito. É muita soberba para um homem público. A eleição em Primavera promete ser acirrada, quente. A gente vai acompanhar, a gente dá um pulo lá para dar uma olhada como é que tá isso daí. Verdade, vamos acompanhar de perto. Mas aproveitando, falando aqui de prefeitos, o senhor do mesmo partido do prefeito Emanuel Pinheiro, a gente tem visto aí que o MDB não está muito apegado ao Emanuel Pinheiro, a própria Janaína já declarou que o partido não quer ser barriga de aluguel de candidato do Emanuel, não quer candidato do Emanuel junto com eles, não quer essa ligação. A gente vê que parou maioria ali para grande parte do MDB, ele estaria, digamos assim, queimado politicamente. E qual que é a sua avaliação dessa gestão dele, essa série de operações, e agora como é que ele fica, politicamente, essa imagem política? E esse ambiente interno do MDB que você falou, porque a gente vê pouco a direção do MDB criticando ele publicamente, dizer, não faz isso, e ele continua dentro do MDB, Então, como é que é esse clima interno? Na verdade, para mim é muito distante a administração de Cuiabá. Estou falando o município de Cuiabá, porque eu estou presente, estou morando aqui praticamente. Mas enquanto a administração de Cuiabá, é muito distante para mim, Então não consigo fazer essa avaliação. Agora é claro que dentro do MDB tem os lados que mais se singularizam e eu tô junto nessa ala, junto com a deputada Janaína. Porque assim, você vê a bancada na Assembleia, deputado Thiago Silva, deputado João, ninguém se manifesta contra o Emanuel. A Janaína é a única voz, mais contundente, Ela tem um problema político com o Emanuel e deixou claro isso. E você é do grupo da Janaína, Então, mas essa questão, não é questão administrativa, talvez, essa avaliação do Emanuel, essa questão até ética, digamos assim. Como é que o MDB, essa nova geração do MDB, que é Léo, Janaína,
administram essa questão com o Emanuel internamente? Bom, é que igual eu falei para vocês, Ana, eu não tenho contato com o prefeito Emanuel, né? Eu não tenho, é muito distante para mim essa realidade de discutir partido por exemplo, do diretório de Cuiabá. Então, nunca participei de uma reunião do diretório de Cuiabá. Agora, na executiva estadual, foi dado espaço até para o deputado Emanuelzinho, até em respeito ao cargo do deputado. É um deputado federal do partido, merece o respeito e o posicionamento dentro da chapa, mas que inclusive não teve conosco no dia da convenção. Pois é, eles não participaram da convenção, isso pegou mal, né? Até colocaram que o Emanuelzinho iria, né? E depois não foi, não esteve presente. Mas ele tem cargo na executiva, né? Tem cargo ele foi contemplado, ele não foi na convenção, mas ele assumiu um cargo na executiva, né? Na verdade, assim, ele é deputado federal eleito. Nós temos que respeitar o resultado, né, de urna. Não pode, né? Então, assim, não tem como você ignorar uma pessoa que foi eleita e que foi da vontade do povo, né? Então, assim, é claro que disputa eleitoral vai ter daqui a alguns dias, mas a pessoa que está no mandato, ela tem que ter o respeito até pelo posicionamento. Eu esqueci o nome de um deputado, que é o Juca do Guará, né, do MDB, que é muito ligado ao Emanuel, né? Sempre foi presidente da Câmara e tal. Eles têm essa ligação já faz tempo, né? Mas a questão do Emanuel, politicamente, ele tem tido uma grande rejeição da população, né? A gente tem acompanhado as pesquisas, né? Ele tem tido uma grande rejeição e ainda assim ele insiste, né? Ele fala que ele vai fazer um sucessor, ele insiste e tal. Você acha que ele deveria recuar, já que não está dando certo? Mas eu não consigo dar essa resposta para você. Tá liso, né? Tá um bar, como diz em Cuiabá, um bar em São Paulo. Não quer entrar nesse vespeiro aí, Emanuel e Janaína. Emanuel, Passou, a gente não entendeu, prefeito. Passou, Emanuel. Ficou até vermelho, a gente Márcia. Entendeu, mas passou, Emanuel. Escapou dessa, ele tá vermelho. Vamos voltar aqui a Mato Grosso, aos municípios. O senhor citou aí o novo município que nós temos, agora são 142, é município pra caramba, numa extensão gigantesca, né? E é isso, eu acho que é favorável a criação de novos municípios ou prejudica municípios que perdem território? Como é que fica? Dá certo? Né? É uma discussão que nós poderíamos levar aqui dias, colocando vários pontos de vista. A criação do município de Boa Esperança do Norte, a gente não discute mais a criação, isso aí já está superado pelo Supremo. Agora, o que eu discordo, e isso está previsto na Constituição, que nenhum município pode ser prejudicado em detrimento da criação de outro. Então, por exemplo, você tirar 80% do território de Novo Biratã para constituir outro município, eu sou totalmente contra. Eu acho que isso eu estou falando pessoalmente, eu não posso falar como instituição ainda, né? Mas que a Assembleia, a MM, deve discutir isso muito fortemente para promover uma alteração legislativa, que isso sim é de direito e competência da Assembleia Legislativa, para poder, inclusive, rediscutir o tamanho do território, para não inviabilizar um município que já era mais tradicional, que agora estava praticamente com a sua economia sendo expandida para a agricultura, né? Hoje o Mato Grosso ele passa por uma transformação da pecuária para a lavoura. Alguns municípios como Primavera, como vários outros municípios, deixam de discutir volume de commodities para discutir a indústria da transformação. E agora, por exemplo, Boa Esperança ela tem um coeficiente populacional muito maior do que outros municípios que já tem mais de 20 anos dentro do estado de Mato Grosso. E eu acho que o maior agente dificultador é a distância do estado. É um estado muito grande, um território muito grande. Então, às vezes, por exemplo, tem distritos que ficam a mais de 200 quilômetros da sede do município. Muito complicado isso, né? Como é que você faz a administração? Isso, né? Tudo muito longe. Então, é uma avaliação de caso a caso. É claro que você não pode pegar todo o distrito, toda a comunidade e emancipar, né? Agora, tem distritos que já são mais estruturados do que algumas cidades que não têm arrecadação, que são cidades pobres, né? Então, eu acredito que tem que ser avaliado caso a caso, o fator histórico, o fator populacional, o fator econômico, o fator de território. Todas essas diretrizes
não tem como eu discutir de maneira genérica aqui, Márcia, falar assim, ó, eu sou favorável que todo aquele distrito que queira a sua emancipação, todo o povo, comunidade que queira ser emancipado, deva ser emancipado. Eu acho que não. Porque você pode dividir, também criar bolsões de pobreza, né? Você divide receita, que já não é pequena. Ele vai perder muita receita, né? Não, e 2 municípios ficam sem condições de tocar a máquina pública e os serviços públicos essenciais, né? É muito complicado isso. Exatamente. Cada caso é um caso mesmo. E pelo que você colocou, a arrecadação dos municípios, aí a queda de arrecadação tem sido um dos pontos mais preocupantes agora, né? Com certeza. Como colocou agora Barão de Melgaço mesmo, está sofrendo uma situação crítica. De emergência. Como é que tem? Você tem esse retrato, né, de como é que está a situação dos municípios? Quais seriam, né, os mais? Nós temos realidades muito diferentes, né? Primavera do Leste, por exemplo, com municípios até próximo da região sul ali, aqui da Baixada. São José do Povo, ao lado de Rondonópolis, né? São tem uma muitos vocação municípios. econômica diferente e, consequentemente, sofre com essa questão da falta de industrialização, dessa questão da gente ter uma vertente única aí da economia, que é a agricultura, né, o agronegócio. Então, qual que é a tua visão quanto prefeito, né? O que tem que ser feito, por exemplo, esses municípios que não têm essa vocação para a agricultura, né, para o agronegócio? Qual que é o caminho que Mato Grosso deve buscar? Eu acho que nós temos que, acima de tudo, entender que cada região tem a sua aptidão. Eu não posso pensar porque o processo industrial deu certo em Primavera que ele vai se aplicar em todas as regiões e industrializar o estado inteiro. Com certeza não. Então eu acredito que a gente fazendo um estudo de desenvolvimento regional e econômico, discutindo a aptidão de cada região, é o que vai dar base para a gente poder falar se vai ser o setor da indústria da madeira, ao invés de tirar simplesmente a madeira, se vai ser a parte do turismo, que eu vejo que ainda tem muito a ser explorado economicamente no estado, que tem tantas riquezas naturais como o nosso, né? Então eu acredito que cada região ela deva ter um determinado tratamento. Você sabe que na MM esse desafio vai ser esse, né? É um estado assim, ó. Nessa que não tem potencial econômico, né, desenvolvido, né? Ana, eu costumo dizer várias vezes isso quando a gente entra nesse tema. O estado de Mato Grosso ele recuperou a credibilidade administrativa através do atual governo, mas é um estado demarcado por muita desigualdade entre os municípios. Sim, é verdade. Né? Então eu tenho certeza que nós vamos ser um instrumento muito positivo na diminuição dessas desigualdades, trazendo todas as instituições. Esses dias o conselheiro Sérgio Ricardo promoveu uma mesa redonda para tratar exclusivamente do processo de Barão de Melgaço. Assim como tem outros municípios que a gente necessita trabalhar em conjunto. Né? Então são municípios de diversas realidades. Infelizmente é um estado onde tem municípios muito pobres e prioritariamente é para esses que nós queremos trabalhar. A gente lembrando que municípios pobres são pessoas muito pobres, né? Essa desigualdade é muito. Você vai para Sinop, Primavera, Sorriso, Lucas, e você vai para Livramento, para Pochorel, enfim, você vê as desigualdades, né? São mundos totalmente diferentes, né? São vários estados dentro né? de um estado, né? Dentro de um estado. Léo, para a gente concluir, nós temos uma situação aí bastante preocupante aqui em Mato Grosso, que é com relação ao município que a gente falou agora há pouco, Santa Cruz do Xingu, que pode perder metade do território 200 mil hectares para demarcação de terra indígena, né? E isso se o presidente Lula não sancionar a questão do marco temporal, isso provavelmente vai acontecer, não sei se teria uma forma de impedir isso, e isso abriria aí uma brecha para outras demarcações em outros municípios também, né? É um maior tema de insegurança jurídica que assola não só produtores, mas os próprios municípios, né? Você deixar de produzir para criar reserva indígena onde não vai ter produção agrícola, onde você não vai produzir alimentos, né? Então eu vejo assim, a minha opinião pessoal, eu sou contra essa questão da redemarcação, né? Você vê o esforço da Joraildes lá em Santa Cruz do Xingu em poder melhorar a gestão, a cidade organizada, né? A agricultura chegando na porta do município e de repente tudo virar reserva. Então a minha visão pessoal, eu sou contra isso. E à frente da entidade eu vou me colocar, nós vamos à diretoria nos manifestar,
vamos a Brasília. Aquilo que precisar ser feito, nós vamos fazer para poder proteger o município dela. O que o senhor está sentindo, né, nas suas conversas com a bancada federal, né, com entidades ligadas aos municípios em Brasília? Existe um ambiente favorável para o presidente Lula vetar ou sancionar o marco temporal? Eu vejo que tudo caminha para que ele sancione a questão do marco temporal. Né? Agora, é claro que a gente não consegue ter essa opinião pessoal do presidente, né? Mas eu vejo que o ambiente criado é para isso. Se não sancionar, seria trágico, né? Não, Deus o livre. Insegurança jurídica, tem várias consequências, né? Então, assim, são muitos temas hoje que apavoram todos nós prefeitos, a própria sociedade, né? Não só produtores, os municípios como um todo. Um todo. E aí até porque que abre esse precedente aí para todos os municípios, né? E a gente que tem um território rural aí amplo, né, gigantesco, então quantos municípios poderiam perder com isso, né? Quantos produtores, quantos habitantes poderiam perder? E na prática os índios não ganham, né? Não vão melhorar a qualidade de vida dos índios, eles não vão produzir na terra, quer dizer, é uma coisa... A prefeita, ela esteve aqui, ela até disse que foram lá onde deveria ser a tal aldeia e chegaram lá, não tinha aldeia nenhuma, tinha 5, 6 pessoas lá. E teve uma audiência pública lá na Câmara Federal, então, inclusive. Seria para 60 indígenas, o que já é um mar de terra para 60 indígenas, mas não tinha 60 indígenas, tinham 5 pessoas lá. Eles falam que eles ficam na mata, escondido, mas bem assim. Difícil de acreditar, né? Tá difícil de acreditar nessa história, né? É inadmissível, é inadmissível. É inadmissível pensar na possibilidade de não se sancionar o marco temporal. Esperamos que seja sancionado, né? Porque a insegurança vai ficar... São coisas sem precedentes, né? Satisfeita, Ana Carla? Você tem mais alguma bucha? Bucha não tem. Eu até falei pretinho, mas era brincadeira. Tem nada, tá tranquilo. Bom, fica o presente do Conexão Poder. Obrigado. Esse o senhor leva para a MM, que o senhor já tem um lá no seu tem uma lá em casa. Tá em casa? Então essa vai para a MM, depois o senhor volta para levar uma para a prefeitura. Tá do gabinete. Márcia, você me permite, porque eu lembrei de uma coisa. Por isso que eu pergunto na Carla. E a última pergunta? Eu sempre deixo... a última pergunta. Não apela. Não vou apelar. Mas você pretende fazer uma auditoria na MM? Porque é de praxe às vezes, né? Em assumir uma entidade, depois de tantos anos com a mesma gestão, fazer uma auditoria para saber os reais números, como é que... Olha, eu acredito que primeiro que nós vamos levantar dentro da transição o que for informações necessárias para a gente poder construir o nosso planejamento estratégico, pensando para frente, né? Agora, nunca fiz isso quanto presidente da Câmara, nunca fiz isso na prefeitura e não é do meu perfil chegar em qualquer entidade, olhar para trás e querer achar pelo em ovo para poder prejudicar um ex-gestor, né? Os órgãos de controle estão aí, está Ministério Público, está Tribunal de Contas, estão os meios de fiscalização. Então acredito que não caiba a mim fazer esse tipo de tratamento. Fica o agradecimento pela entrevista. Obrigado. Espaço aberto para suas considerações finais, presidente. Não, quero poder agradecer mais uma vez aqui ao Conexão Poder, né, a Ana, a Márcia, que sempre com tanto carinho eu me sinto muito à vontade aqui, né, e aproveitar para agradecer a todos que torceram por nós, mesmo não podendo votar, e a todos os prefeitos que, independente em quem votaram, mais participaram desse processo democrático que restabeleceu aí o protagonismo da MM, né? Porque foram vários dias aí a MM em destaque, então independente em quem votaram, a partir de agora é aparar as arestas e não permitirmos que a MM seja dividida entre um grupo pró e um grupo contra. Agora é a hora de estarmos todos de lado a lado para ter uma instituição ainda mais forte. Tá certo. Obrigada, Léo. Obrigada, Ana. Obrigada pelo convite, Márcia. Todo mundo que nos acompanhou até aqui. Hernandes e a todos.